Impossível não começar o vídeo de hoje homenageando o Cenoura Bravanel, o Silvio Santos. Se hoje temos o YouTube, se hoje eu tô falando aqui, se hoje temos abertura para entretenimento, certamente tem muita referência e influência de Silvio Santos, empreendedor de sucesso que fez história no país, se tornou o maior nome da comunicação do Brasil e a TV brasileira pede um nome absurdo, a comunicação em geral. Que Silvio Santos descanse em paz e que seu legado não seja esquecido. Dito isso, vamos ao vídeo. Tava certo tempo desses numa conversa de amigos e um falou: o Rodrigo sempre vai ser o coadjuvante do Real Madrid. Pois bem, eu não posso discordar, mas parece de que Rodrigo Góes foi feito para ser um daqueles jogadores que não serão marcados por toda a totalidade. Um jogador que mesmo no auge segue sendo marcado como apenas um mero coadjuvante de Bellingham e Vinícius Júnior. Mas não que ele se importe exatamente. Apesar do que muitos pensam, Rodrigo segue com os pés no chão. Afinal, essa foi sempre a sua trajetória desde a época do Santos, pois o próprio menino da Vila não teve também lá o protagonismo de ser uma das maiores revelações dos últimos tempos do Peixe, pois anos antes, um certo carinha que talvez você conheça chamado Neymar Júnior tomou completamente os holofotes e a alcunha de ser o jogador mais bem revelado dos últimos tempos, em especial na Baixada Santista. Mas não que Rodrigo precisasse disso, foi com muita bola jogada e em especial no ano de 2018 que logo ele chamou a atenção do Real Madrid, que não mediu esforços em contratá-lo. Inicialmente, com uma certa preparação do Real Madrid Castilha, não foi problema para Rodrigo chegar na equipe principal. Hoje podemos dizer que o Raio, como é chamado, vive a sua melhor temporada há tempos na equipe merengue, e eu tô falando seríssimo. Basta você ver os jogos do Real e ver a importância que Rodrigo tem, seja para marcar gols, ter uma grande visão de jogo, correr como ninguém, dar grandes assistências e ser perfeccionista em tudo o que faz. O Real Madrid certamente, por estar brigando nas grandes competições, não seria o mesmo sem Rodrigo, mas o Real Madrid hoje provavelmente vai continuar coexistindo sem o próprio Raio. Pois é uma relação quase que unilateral talvez. O que é certo é que um dos jogadores titulares vai ter que dar adeus. A formação madridista tende a se tornar cada vez mais escassa para certos jogadores. Jogadores minimamente comuns vão embora imediatamente e jogadores acima da média terão que disputar o pleito entre si, pois é exatamente isso que reacende o rumor de Rodrigo provavelmente estar no PSG. Não quero comer teu tempo pedindo like, mas se você realmente gostar do vídeo, estiver gostando e quiser deixar o like ou ainda se não tiver inscrito, se inscrever no canal, eu agradeço demais. O seu trabalho de ver gratuitamente vídeos de futebol e notícias mais atualizadas do YouTube se torna cada vez mais fácil, porque eu produzo todos os dias e assim será, graças ao seu apoio. Vamos lá. Mas opa, pera lá, eu quero saber, tu já aposta na 1x? A 1xBet, meu amigo e minha amiga, é a melhor casa de apostas do mercado, com as melhores cotações e odds. O depósito e saque são feitos via Pix, em poucos minutos o valor estará na sua conta bancária. E utilizando o meu cupom e se cadastrando pelo meu link, o primeiro depósito será dobrado, 50 vira 100 e assim por diante. Pode mandar teu palpite em campeonatos como o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Lá tem vários jogos interessantes para você fazer a fezinha. E o meu cupom é ZUEFUT. Coloca o cupom ZUEFUT que vai estar aqui embaixo na descrição para você aproveitar e não perder tempo. E ZEFUT adverte, jogue com responsabilidade. Rodrigo Góes, conhecido como Raio, chegou no Real Madrid em 2018, mas não necessariamente conseguiu aprimorar-se na mesma medida. O jogador da Baixada Santista teve um grande destaque com a equipe do Peixe, sendo uma das peças cruciais no primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Com destaque já no Campeonato Paulista e sendo um sucesso desde a base, foi fácil para o Real Madrid localizá-lo e fazer a aquisição de um jogador ultra exemplar. Exemplar não somente na maneira de jogar, como também ser um grande prodígio e ter uma mentalidade acima da média perante os demais. E por mais que não necessariamente ele tivesse essa mentalidade antes, o Real Madrid logo trataria de fazer ele ter exatamente isso. Foi com muita disciplina e atrelado a vários talentos que joga junto que Rodrigo tornou seu futebol, antes tido como apagado, potencialmente vitorioso e vencedor. Rodrigo, mesmo tão jovem, já tá mais que consolidado na história do Real Madrid, sendo incontrovertivelmente um dos maiores ídolos da história recente, você acredite ou não. Não estou falando da comparação dos tempos do Cristiano, que foi uma era que perdurou-se até 2018. Estou falando da era que começou de 2019 pra frente, em que Rodrigo já conquistou grandes títulos como Copa do Rei, Supercopa da Europa, Supercopa da Espanha, Mundial de Clubes, Champions League, La Liga e por aí vai. E em muitos momentos, quando diziam que o Raio era apenas um coadjuvante, quando entrava apenas no segundo tempo, ele com muito mérito e suor conseguiu sua titularidade. Não somente a titularidade na seleção brasileira, como também preencheu lacunas importantes com a ausência do Vinícius Júnior. Enquanto o Vini esteve ausente por lesão, foi Rodrigo e outros jogadores, como Jude Bellingham, claro, que seguraram e apararam as pontas e as arestas de um Real Madrid que estava completamente enfraquecido. Mesmo com tantos desfalques, o Real conseguiu segurar-se, e muito se deve ao talento do Rodrigo. Porém, negócios são negócios. E ao compararmos Rodrigo com Mbappé, torna-se realmente um duelo, ou melhor dizendo, uma briga de braço,
que Rodrigo não tem como superar. O efeito Mbappé tem consideravelmente grande importância não somente para os veículos internacionais, como também para a própria estrutura dentro do Real Madrid. Florentino Pérez sabe que com a contratação do Kylian, as coisas se tornam ainda mais valorosas para o clube, pois se torna um clube ainda maior em ações, com um aparato de marketing ainda maior, se tornando definitivamente a equipe mais poderosa do planeta. Nenhuma outra tem tamanho poder aquisitivo para brigar de frente com o clube merengue, que é uma equipe que se retroalimenta. Caso você não saiba o significado, eu explico. É um clube que sempre está se renovando, sempre consegue se autopagar, melhor dizendo. As próprias dívidas não são dívidas, são sempre lucro, porque tem uma gestão extremamente especializada, que sabe perfeitamente como e onde agir. Mas, porém, ao que parece, com as chegadas futuras de Mbappé e Endrick, Rodrigo pode ser o principal prejudicado. Eu havia falado até mesmo para você aqui no canal que Ancelotti conseguiria achar maneiras de colocar Rodrigo na própria equipe. Talvez mais recuado como um camisa 10 no meio campo, só que porém, com a rápida expansão de Federico Valverde, o uruguaio, Rodrigo tende a perder ainda mais espaço. É meio difícil pensar que o Real Madrid vai se desfazer do Raio, já que Rodrigo estabeleceu como o brasileiro com mais participações em gols entre os jogadores das principais competições europeias antes de Vinícius Júnior. Até o dia 7 de janeiro de 24, o brasileiro havia participado de 17 ações diretas em gols em 26 jogos da atual temporada, conseguindo superar João Pedro do Brighton, que era o único brasileiro com mais gols que Rodrigo. Rodrigo também se destaca pela quantidade de dribles certos, já que até o momento é o segundo brasileiro com mais êxito nesse quesito. Desde que chegou ao Real Madrid, o atacante já marcou mais de 50 gols e mais de 40 assistências em mais de 200 jogos. O brasileiro vive uma de suas melhores temporadas com a camisa do gigante espanhol. Então, como pensar que isso poderia acontecer e o Real poderia se desfazer de tamanho talento? Pois é, esse é um dilema que Carlo Ancelotti vai ter que definir. E no próximo domingo contra o Mallorca, fora de casa, o favorito Real estreia no Campeonato Espanhol. O time madrilenho tem como principal novidade o astro francês Mbappé, ex-Paris Saint-Germain. Só que na edição desse sábado do jornal espanhol Marca, a manchete é um dos brasileiros do elenco, e com os dizeres Ancelotti mima Rodrigo, referindo-se ao técnico italiano e à valorização que ele vem dando ao camisa 11. Na opinião do treinador, o atacante brasileiro foi o melhor no amistoso contra a Atalanta na pré-temporada e ficou encantado com a performance de Rodrigo nesse aquecimento para o calendário que está prestes a ter início. Atual campeão, o Real, se confirmar o favoritismo, vai quebrar uma escrita que começou em 2008. Esse foi o último ano em que o elenco merengue conquistou o Campeonato Espanhol por 2 anos seguidos. Aliás, é muito interessante ver que mesmo quando o Real Madrid vai bem, as jogadas mais importantes sempre passam pelo Raio. Então, é de uma injustiça tacanha afirmar que o Rodrigo não é importante ou não é peça considerável dentro do clube. Rodrigo, mesmo sendo para muitos escanteado, segue sendo muito importante, principalmente para Carleto Ancelotti. Até porque é válido frisar que se dependesse de Ancelotti, vários jogadores ficariam no clube. Ele é como se fosse uma espécie de pai ou avô. A maneira como ele sempre não abre mão do Rodrigo e de outras grandes peças, acaba fazendo com que esses jogadores fiquem cada vez mais à vontade, porque sempre terão oportunidades dadas pelo Carleto. Porém, é do conhecimento geral de que o Real Madrid não depende exclusivamente de Ancelotti, e por mais que Ancelotti goste do jogador, sabemos exatamente que o clube precisa se pagar e ter jogadores à altura. Rodrigo também quer protagonismo, e se continuar dessa maneira, seu protagonismo vai ficar cada vez mais reduzido e ele não vai ter o mesmo nível de confiança, ao mesmo passo de reconhecimento do que teria em outro clube da Premier League que já tem total interesse em trazê-lo. E se eu falo de um clube que na Premier League busca hegemonia e vem conseguindo essa hegemonia, bem como uma equipe que é muito interessada no Raio, eu estou falando do City. Guardiola desde sempre teve um apoio incondicional pelo Rodrigo e desde sempre viu no Raio uma possibilidade de expandir ainda mais o seu norte dentro do clube. Sabemos bem que Rodrigo é um cara extremamente técnico e de excelência no futebol mundial. Se realmente for para as engrenagens do Citão, pode ficar ainda mais poderoso e tendo mais chances de figurar na equipe titular, dessa vez dos Citizens. E nessa última semana, o próprio staff do Rodrigo já indicou para o clube merengue que quer realmente saber quais são as intenções da equipe madridista no futuro do próprio Raio. Já que nas últimas semanas também foi noticiado que Pep Guardiola ligou diretamente para o Raio para ver realmente se o Raio tem as intenções de migrar para a equipe dos Citizens. Rodrigo sabe que não tem como ter o mesmo protagonismo do Vini Júnior, do Mbappé e de outros nomes da equipe merengue.
em especial porque muitas das vezes é desvalorizado, já que sabe que seu futebol é de realmente saltar os olhos positivamente, sabe muito bem que em outra equipe teria mais destaque e consequentemente seria mais bem visto por todos. Ele é um daqueles jogadores que pode de certa maneira ser prejudicado pelo decurso do tempo. Resta saber como o Rodrigo vai realmente gerenciar sua carreira e se esse ultimato do staff de Rodrigo vai ser determinante para o restante dos andamentos dos próximos capítulos. Mas e você? Acha mesmo que Rodrigo tem total condição de continuar na equipe merengue? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like e se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!